Boa noite a todos, queridas irmãs e irmãos. Hoje, especialmente, estamos realizando uma sessão que alguns irmãos talvez não tenham participado ou não conheçam, que é chamada de Sessão Branca. Sessão essa que é realizada com o objetivo de nós agradecermos a todas as pessoas desencarnadas. São através delas que nós somos um pouco melhor hoje. Através dos nossos pais, mães, amigos, filhos, conhecidos, todos eles que passaram pela nossa vida, deixaram um pouquinho para que a gente fosse um pouco melhor. Então, a sessão de hoje é destinada exclusivamente ao nosso agradecimento. Não é tristeza, é lembrança e agradecimento por tudo que nós recebemos e por aquilo que nós somos hoje. Essas sessões são realizadas todos os dias 2 de novembro de cada ano. Podem ser realizadas também qualquer outro dia do ano, não especificamente só no dia 2 de novembro. Principalmente se a gente tiver alguém que a gente pretende homenagear e o agradecimento por aquilo que representou ou para nós ou para a nossa ordem. Esta sessão, os senhores podem observar, ela está com 3 vasos sobre a mesa dirigente, coberta com uma toalha branca. Os nomes que as pessoas trouxeram das pessoas desencarnadas estão num papel dentro desse triângulo. Então, a cerimônia é efetuada e esses nomes estão aqui. Podem ocorrer de um ou outro irmão, por alguma razão, não tenha colocado os nomes no papel, mas durante a sessão pode pensar mentalmente nestas pessoas desencarnadas, que elas também receberão os benefícios desta sessão especial. Abertura da sessão. Harmonia, amor, verdade e justiça. Envolvendo todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento, nos nossos salutares pensamentos de harmonia, amor, verdade e justiça, que estendemos a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos dos planos invisíveis, que deste plano se evolaram, continuando a sua marcha no caminho ascendente da evolução. Vamos iniciar os trabalhos dessa sessão branca. Revestimos-nos da alvura dos sentimentos mais nobres, a fim de que nossas almas sejam verdadeiros incensórios que derramem largamente os perfumes embriagadores do amor mais puro, do afeto mais acrisolado, da fé mais profunda e da esperança mais enraigada, que agradem a Yeshua, o reparador, e consolem e encaminhem todos que se apartaram do plano visível. Glorioso Parabrahma, suprema inteligência e amor, dai-nos vossa assistência e vosso apoio inigualável para podermos aprender a trilhar a vereda da vida, sermos tranquilos, seguros e confiantes no vosso divino poder e na vossa insuperável bondade. Sob os auspícios de Príncipe Mulfor,
Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Antônio Olivo Rodrigues, mestres invisíveis de nosso círculo, que tão bem enveredastes pelo caminho da sabedoria, realizando e aplicando a divina luz interna, velai pela nossa causa. Protegei-nos com as vossas forças, assisti-nos em tudo. Inspirai-nos com a vossa sábia orientação, a fim de seguirmos sempre a estrada da perfeição que se dirige para o seio do Altíssimo. Em nome dos nossos poderosos protetores, sob os auspícios dos nossos mestres invisíveis, para o bem de toda a humanidade, em homenagem à memória dos nossos irmãos desencarnados, declaro aberta esta sessão. Vibremos todos pelo nosso lema, realizando a feliz fraternidade. Formemos uma egrégora suprema, capaz de iluminar a humanidade. Das nossas almas, ávidas de luz, descerremos as portas sem temor. Adonai, para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Pelo sol da harmonia iluminados, regidos pelo amor universal, no templo da verdade consolados, formemos com justiça o nosso ideal. Das nossas almas, ávidas de luz, desceremos as portas sem temor. Adonai, para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Tal como em prece simples e eloquente, à luz dos pensamentos mais profundos, sejamos saturados fortemente pela essência das flores e dos mundos. Das nossas almas, ávidas de luz, desceremos as portas sem temor. Adonai, para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Nas belezas que o lema sintetiza, muito além desse bárbaro silício, busquemos esta luz que simboliza as cristalizações do sacrifício. Das nossas almas, ávidas de luz, desceremos as portas sem temor. Adonai, para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Vibremos todos pelo nosso lema, realizando a feliz fraternidade. Formemos uma egrégora suprema, capaz de iluminar a humanidade. Reunimos no silêncio do invisível e na invisibilidade do infinito ser. A luz silenciosa das transformações por que passam todos os seres na escala evolutiva, em busca da unidade gloriosa e pacificadora, e neste silêncio augusto, elevamos os nossos pensamentos de paz e amor, imantados com as potentes vibrações dos nossos amados mestres, aos espíritos de todos os que, abandonando este mundo, nos acompanham. Contudo,
ainda da realidade dos mundos do além e em cuja lembrança estamos hoje congregados. Nós teremos o prazer de ouvir a nossa irmã Sueli Fernandes, presidente do Supremo Conselho do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que nessa sessão branca ela vai nos falar sobre finados. A ela passamos a palavra. Boa sorte. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Estamos hoje no ritual das sessões brancas. O tema 2 de novembro, finados. As sessões brancas se realizam todos os dias de finados, 2 de novembro, assim como em homenagem a qualquer pessoa falecida, filiada ou não, que se haja distinguido de alguma forma pelas suas atitudes, pelo amor aos nobres ideais de nossa ordem. Ela se caracteriza pelo uso dos ornatos brancos, roupas claras, toalhas brancas, cobrindo a mesa, 3 vasos de flores brancas, de preferência cravos ou rosas, mas na falta desse, qualquer outro tipo de flor branca, margaridas, formando um triângulo, e os nomes dos desencarnados no centro ou da pessoa homenageada. Portanto, hoje é o momento que escolhemos para pararmos e pensarmos de modo especial nas pessoas que amamos. Pais, mães, esposas, esposos, filhos, parentes, amigos, personalidades que marcaram ou passaram por nossas vidas e que já partiram, e buscamos as melhores formas de homenageá-los, acolhermos bem, com emoção, pois estão sempre vivas dentro de nós. Temos a certeza de que estão aqui presentes todos que foram citados por escrito ou em pensamento. Por isso, os recebemos com música, flores, vibrações de amor, carinho e muita prece. O branco cria boas vibrações e harmoniza o ambiente, afasta, apaga os inúteis lamentos dos que se creem na obrigação de estar doloridos, tristes, e rompe os pensamentos negativos. Não é bom chorar amargamente pelos chamados defuntos, recordá-los com pena e insistência em chamá-los continuamente para que estejam próximos de nós e nos ajudem a resolver nossos problemas, pedir que não nos deixe só e nos acompanhem. Tudo isso é gravemente perturbador para os que passaram de planos e já não devem permanecer no mundo material, pois, por lei, eles pertencem a outro plano, com novas experiências, aprendem novas lições e têm um processo de evolução contínuo. Grande parte das perturbações humanas, da humanidade, resulta das crenças, das falsas crenças sobre a vida. Temos a imagem da lagarta, que como crisálida passa por uma mudança e de uma feia lagarta se transforma em uma bela e colorida borboleta. É a melhor imagem da reencarnação. O mesmo acontece com todas as mudanças da natureza, havendo sempre uma progressão para a nova forma de vida e experiência. Tudo é forma de vida, não há morte em parte alguma. Toda vida é progressiva,
nada se perde. Aqueles que desde a infância foram ensinados a crer na imortalidade devem poder enfrentar a mensagem da morte e ver por trás do seu disfarce o anjo de Deus. Devem suportar a separação dos entes queridos com a serena fé na contínua unidade do Espírito e a confiança sublime no amor e na sabedoria do Pai. A morte nos acompanha desde o nascimento, na figura dos seus irmãos menores, o sono. No sono, parte do nosso ser se desliga, cessam os sinais da consciência normal. As faculdades do pensar, sentir e querer, juntos com o centro da nossa pessoa, o eu, se retiram, afrouxam os laços que no estado de vigília os unem ao corpo e às suas funções vitais. Na morte, a separação é definitiva, irreversível. O corpo físico se reintegra nas leis físicas que regem os fenômenos materiais, ou seja, volta ao pó. A alma, porém, fica por aproximadamente 3 dias ainda unida às forças vitais terrestres, que durante toda a vida se ocuparam do corpo, plasmando e moldando nele infatigavelmente, até que também essas forças se desprendam e se reúnem ao grande reservatório vital da Terra. Então, a alma se levanta aos mundos espirituais, prosseguindo passo a passo no processo da sua integração para viver, finalmente como espírito e entre os espíritos. Devemos acompanhar a morte não somente na comoção e tristeza, mas no respeito que corresponde ao acontecimento, numa atmosfera de dignidade. No limiar da morte, os valores se transformam. O moribundo vê aberta a porta para os mundos espirituais. Muitas vezes se aproximam pessoas que há tempo já faleceram. A mãe, o irmão, um amigo íntimo. Só o moribundo percebe a presença deles e talvez sinta alegria em revê-los. Os presentes precisam estar conscientes de que esse momento conta entre os mais sagrados da vida humana. Podemos ilustrar da seguinte forma: o homem é a morte. O homem já estava deitado dentro da noite sem cor. Já adormeceu e nisto à porta um golpe soou. Não era pancada forte, contudo, ele se assustou, pois nela qualquer coisa de presságio adivinhou. Levantou-se junto à porta. Quem bate? Ele perguntou. Sou eu, alguém lhe respondeu. Eu quem? A morte sou. Um velho que bem sabia pela mente lhe passou. Esqueleto armado de foice que a mão lhe um dia levou. Guardou-se de abrir a porta, antes ao leito voltou. E nele os membros gelados cobrira, hirto de pavor. Mas a porta, manso a manso, foi se abrindo e deixou ver-se uma mulher ou anjo, figura toda banhada na sua luz interior, a luz de quem nesta vida tudo viu, tudo perdoou. Olhar inefável, como de quem ao peito o criou, sorriso igual ao da amada que amara com mais amor. Tu és a morte? Pergunta, e o anjo torna a dizer, a morte sou. Venho trazer-lhes descanso do viver que te humilhou. Imaginava-te feia, pensava em ti com terror. É mesmo a morte? Ele insiste. Sim, a morte sou. Mestra que jamais engana, a tua amiga melhor. E o anjo foi se aproximando. A fronte do homem tocou.
Com infinita doçura, as magras mãos lhe compôs. Depois, com o maior carinho, os 2 olhos lhe cerrou. Era o carinho inefável de quem ao peito o criou. Era a doçura da amada, da mãe amada, que o amou com muito amor. Então, no momento de morte, sempre vem um ser que virá buscá-lo. Nem sempre é uma coisa feia, é uma coisa bonita. São seres que nos amaram e que vão nos receber do outro lado, no outro plano. Nesse momento em que a pessoa está se desligando do corpo físico, está já prevendo o outro plano, nós podemos ler em voz baixa, com calma, devagar, com os nossos mais profundos pensamentos e sentimentos. Isso é uma atitude que a gente tem que acostumar a pôr em prática. Ter sempre na carteira alguma coisa, uma prece, que você possa ler no momento desse. Sugestões são o 1º capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. A prece de São Francisco de Assis. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E o próprio Pai Nosso. Ou uma prece que vocês queiram falar de cabeça, de coração, com o sentimento. Em palestras anteriores, nos preocupávamos em orientar para providências práticas, de como gostaria que fossem realizados o velório, a urna, os ornamentos, documentos, cremação, ou o tipo do enterro. Mas veja a providência divina, o que nos fez. Nos últimos anos, a pandemia tornou tudo isso supérfluo, sem necessidade, pois foram sepultados, em grande maioria, sem rituais, sem ornamentos, envoltos em sacos pretos e, às vezes, sem a presença dos familiares ou com seu número reduzido. Então, veja, meus irmãos, como vai mudando os nossos conceitos e as nossas formas, e aí está fora de cogitação qualquer desejo que a gente possa ter, que a gente tem que obedecer legislação, obedecer regras e assim por diante. Para ilustrar isso aqui também, o funeral de Alexandre o Grande. Conta a lenda que Alexandre o Grande, quando à beira da morte, convocou seus generais e relatou aos 3 últimos desejos. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fossem espalhados no caminho até o seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. E que suas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um de seus generais, admirado com esse desejo insólito, perguntou a Alexandre quais as razões. E ele explicou. Primeiro, quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E terceiro, quero que minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltamos. Então, para nós meditarmos sobre tudo isso. Portanto, somente a oração e sentimento que nos nutrimos por eles é que deve ter valor nessa hora. Com a morte, o corpo físico e o etérico é abandonado às suas próprias forças e, na qualidade de cadáver, tem que entrar em decomposição. Nas vivências que se seguem após a morte, o homem repassa
tudo o que experimentou na vida desde o nascimento, começando pelas ocorrências anteriores ao falecimento. Então, há uma retrospectiva, um filme de trás para frente, de tudo que fizemos, desde o momento da morte até o nosso nascimento. Tudo é vivenciado, novamente em sentido inverso, até a infância. Um exemplo: um homem morto aos 60 anos e que feriu alguém física ou psiquicamente aos 40, no impulso de ira, voltará a vivenciar este fato. Após a morte, quando em seu caminho retrógrado chegar a época dos seus 40 anos, ele sentirá a mesma dor que causou no outro. Então, imagine quantas coisas nós já fizemos, quantas dores vamos ter que passar para rever tudo aquilo que já fizemos no passado. De acordo com os conhecimentos esotéricos e espiritualistas, o homem se encontra diante de um universo pleno de espiritualidade, onde cada um passará o tempo necessário para cada caso, aguardando uma próxima oportunidade de vida sobre a Terra, onde retornará o processo evolutivo deixado na última vida. A mais trágica de todas as circunstâncias que envolvem a morte, a de maior sofrimento na Terra, de consequências devastadoras para o desencarnado, é o suicídio. Longe de se enquadrar como expiação ou provação, no cumprimento de desígnios divinos, julgando fugir, se libertar dos seus males, precipita-se em uma situação muito pior. O bálsamo confortador para os que escolheram esse caminho é o socorro através da oração, o grande recurso capaz de reerguê-los. Outra preocupação do plano espiritual é o aborto. Desde 1973, 1,5 bilhão de abortos foram realizados, abortando o plano divino e a missão dessas almas. Deverão pagar o karma correspondente aos seus atos. A literatura espírita é rica em exemplos sobre as consequências que o aborto provoca numa mulher. Graves desajustes perispirituais, a refletirem no corpo físico, doenças, câncer, esterilidade, infecções, depressão e tantos outros. Muitos males que afligem a mulher após o aborto se prolongam indefinidamente, apesar de todos os recursos da medicina. Aí, depois de termos caminhado, passado por todos os planetas, nessa retomada até as estrelas fixas, que são o zodíaco, o ser humano vai se encontrar com o seu anjo e lá ele vai preparar o caminho de volta. Antes de eu entrar nesta vida um dia, um anjo mostrou-me o que aconteceria. Deixou ver-me todas as minhas feridas e todas as minhas falhas cometidas. Deixou saber-me todos os meus pecados e todos os padecimentos a mim reservados. O deserto sem amor e cheio de paixões odiosas, e as muitas horas escuras e dolorosas. Também me mostrou os ébrios delírios meus que sentiria como se fosse um Deus, vivendo no éter, do peso me livraria, e sobre as escuridões na luz adejaria. Delícias sem medidas, no amor me prometeu, das quais um dia meu coração seria cheio. Todo o meu ser estremeceu e fui envolvido por 1000 sóis do céu. Tendo-me assim mostrado o caminho, com seus infernos e seus paraísos, falou o anjo gravemente: queres trilhá-lo? E eu devagar, após longo silêncio, disse: eu quero sim o caminho. Ele é minha vontade. E todo o seu prazer e sua tormenta toda, escolho-os em liberdade. Foi assim que entrei na vida.
um homem envolvido por ilusão e realidade, consagrado ao claro dia e à noite escura, que em breve a eternidade será recolhido e faremos novamente a caminhada. Portanto, meus irmãos, relembrando como nós caminhamos, voltamos para o plano espiritual e como nós retornamos em plena liberdade para poder cumprir uma missão aqui na Terra. E, portanto, hoje nós escolhemos para pararmos e pensarmos nessas pessoas especiais que passaram pela nossa vida. Então, nesse momento de recolhimento, nós vamos buscar essa conexão com o plano astral e com todos os nossos entes queridos, para que possamos perdoá-los daqueles que talvez nos tenham feito alguma coisa desagradáveis. Esse é um grande momento para nos livrarmos desse peso, para nos libertar e libertar a todos eles. Existem várias preces que nós podemos fazer e nós iremos fazer em conjunto nesse momento de muito recolhimento, de muito amor no coração. Que Deus nos ilumine e ilumine a todos esses nomes que estão sobre a mesa e aqueles que não estão. E vamos pedir, em especial, a todos os nossos irmãos que se desencarnaram nessa época de pandemia e que eles recebam aqui as flores, as preces, o carinho que não lhe foi permitido durante estes anos que passamos. Então, com muito carinho, vamos relembrar dessas pessoas que desencarnaram no mundo inteiro, vítima de uma doença, de uma pandemia. Nesse momento, nós nos lembramos do amor que temos por vocês. Estamos pensando em vocês e em nosso pensar, vocês encontrarão o amor que nos uniu e nos une novamente. Protegidos pelo amor, esperamos que acolha a luz da sabedoria e se voltem cada vez mais para os mundos espirituais. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que deixaram a terra. Que a tua luz brilhe aos seus olhos. Afastai-os das trevas. Abri seus olhos e seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir palavras de paz, de amor e de esperança. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagem me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores, unge minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dias sem fim.
Vamos encerrando com o Pai Nosso. Você vai pondo uma música de fundo, bem baixinho. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Meus irmãos do plano astral, recebam esta pequena homenagem, todo esse nosso carinho, todo esse nosso amor, as vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça que podemos doar a todos vocês. Muito obrigada. Uma boa noite.
meigo e divino pastor onipotente, excelso soberano dos mundos, as nossas almas e os nossos corações, jubilosos e serenos, vos vêm tributar louvores e afeto, por vós terdes dignado a escolher os irmãos e irmãs que neste instante lembramos e homenageamos, para levá-los aos páramos do bem-aventurança eterna. Sabemos que desde o momento em que desencarnou, tudo lhe foi e é venturas sempre crescentes no mundo espiritual para onde levastes. Reconhecidos, elevamos até vós os nossos pensamentos, agradecendo-vos por terdes libertado do pesado material, elegendo-os para o vosso divino aprisco. Guardai-os, iluminai-os cada vez mais e concedei-lhes a paz e a felicidade. E quanto a nós, outros, concedei-nos amor e fé. Neste momento, estamos fazendo uma leitura espiritual de todos os nomes depositados nas papeletas que foram escritas ou mentalmente.
todos esses nossos irmãos possam receber as nossas vibrações de agradecimento e de fé. Façamos agora, queridas irmãs e irmãos, nossa comunhão com as forças divinas. Concentremos nossos pensamentos do mais puro amor para que levem aos saudosos irmãos todo o nosso afeto e auxílio espiritual, a fim de que sejam sempre assistidos pelos poderes mais altos em sua nova vida no além. Façamos uma concentração em benefício dos entes desencarnados em todo o universo. Elevemos o nosso pensamento a todos os irmãos sofredores do plano astral, para que a luz se faça em seus espíritos. Vibremos mentalmente pelos irmãos presentes que tenham entes queridos desencarnados, a fim de que seus corações sejam confortados. Concentremo-nos ainda pelo bem e pela paz da humanidade.
Hino esotérico. Vibremos todos pelo nosso lema, realizando a feliz fraternidade. Formemos uma egrégora suprema, capaz de iluminar a humanidade. Das nossas almas, ávidas de luz, descerremos as portas sem temor. Adonai, para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Pelo sol da harmonia iluminados, regidos pelo amor universal, no templo da verdade consolados, formemos com justiça o nosso ideal. Das nossas almas, ávidas de luz, descerremos as portas sem temor. Adonai, para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Tal como em prece simples e eloquente, à luz dos pensamentos mais profundos, sejamos saturados fortemente pela essência das flores e dos mundos. Das nossas almas, ávidas de luz, descerremos as portas sem temor. Adonai, para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Nas belezas que o lema sintetiza, muito além desse bárbaro silício, busquemos esta luz que simboliza as cristalizações do sacrifício. Das nossas almas, ávidas de luz, desceremos as portas sem temor. Adonai, para o eterno bem conduz os obreiros da seara do Senhor. Vibremos todos pelo nosso lema, realizando a feliz fraternidade. Formemos uma egrégora suprema, capaz de iluminar a humanidade. Com as vibrações uníssonas de harmonia, amor, verdade e justiça, elevando mais uma vez a mente ao Pai amantíssimo, para que, aos pés do seu trono de glória, nos una
aos que voltaram ao seu seio, desejando paz para toda a criação, esperança para os que vivem neste plano e alegria para os que desencarnaram, encerramos os trabalhos de hoje. Sob o amparo do Supremo Poder e assistência dos mestres invisíveis de nossa amada ordem. Assim seja, paz e luz a todos nós.